Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai ver mais alguns casos de neuro, vamos tentar complicar um pouco mais com mais alterações. Se você não me conhece, se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, é um prazer. Meu nome é Ariel e sou assistente do grupo de emergências do Hospital das Clínicas da USP. Bom, hoje a gente começa com um caso de um paciente masculino de 40 anos vítima de trauma. A sistemática é a mesma, vamos começar com partes moles extracranianas, ver o osso e ver intracraniano. Então, começando aqui na partes moles, a gente está no vértice, vamos descendo. Já, mesmo que a gente não esteja olhando, já aparece esse hematoma, a gente já vê que tem foco hemático à direita também. De espessamento de partes moles não tem muita coisa, tem um pouquinho aqui na região parietal esquerda, mas nada tão exuberante. Então a gente já vai dar uma olhada, invertendo um pouco. A gente repara nesse hematoma aqui, já vê que é um hematoma epidural. Se você tem dúvida, não viu, olha o vídeo anterior, o card está em cima. Tem uma animaçãozinha que pode ajudar a diferenciar epidural de subdural. Vamos lá. Então a gente já viu isso. Tem um hematoma epidural, hematomas epidurais têm relação com fratura e lesão geralmente da artéria meningeia média ou de seus ramos. Vamos procurar fratura nesse caso. Então a gente vai lá de cima, vai descendo. A gente não vê nenhum afundamento, nenhum desalinhamento ósseo, não está aparecendo um traço linear aqui que sugira fratura no eixo axial. É um pouco estranho. Vamos ficar com essa informação na cabeça para dar sequência do caso. Então não vimos nada à esquerda e à direita a gente sobe, também não tem nada, não tem nenhuma fratura. Vamos ver intracraniano. Aí no intracraniano a gente tem esse hematoma, realmente ele tem uma morfologia de hematoma epidural, está predominando aqui na região parietal à esquerda, né? A gente fala da espessura máxima dele. Tem também, a gente olhou aqui a região do golpe, vamos olhar o contragolpe. No contragolpe a gente tem focos contusionais aqui na região temporal polar, tem um menorzinho aqui na região fronto-orbitária à direita, né? Aqui outro foco contusional. E além disso a gente tem componente de hematoma com morfologia subdural. Tem um pouco aqui frontal e aí ele predomina principalmente aqui na região temporal polar, ó, hematoma subdural em região de contragolpe. Além disso, subindo, a gente vai olhar, tem componente hemático delimitando os sulcos. Então tem uma hemorragia subaracnoide traumática. Uma das formas de você ver hemorragia subaracnoide, se você ficar com dúvida, e aí serve para traumático ou não traumático, é você mipar e olhar no parênquima craniano mesmo, na janela de parênquima craniano. Isso às vezes ajuda. Vamos fazer nesse caso só para exemplificar. Bom, a gente mipou e aí a gente vai descendo. Repare como fica melhor, mais fácil de ser visto aquela HSA. Então aqui a gente tem uma HSA, vai descendo, ó, consegue delimitar melhor esse componente hemático. Então ajuda isso no plantão, vai salvar sua pele algumas vezes. Vamos ver agora o parênquima, o resto, né? Então a gente já viu que tinha vários componentes hemáticos aqui. Vamos ver o resto. Então tem efeito de massa, tem um edema aqui na região, principalmente parieto occipital à esquerda. A gente tem essa zona hipoatenuante adjacente ao hematoma. Tem uma compressão aqui do ventrículo lateral esquerdo. Tem uma herniação subfalcina aqui da esquerda para a direita. Tem desvio das estruturas da linha mediana no nível do septo pelúcido daqui para a direita também. Os sulcos estão apagados, a fissura silviana está apagada. E aí a gente vai olhar aqui na topografia da tenda livre do cerebelo, tem sinal de herniação uncal bilateral. O unco está insinuando aqui para o tronco encefálico. Então temos herniação uncal bilateral. O que resta aqui um pouco do ventrículo lateral está dilatado, né? Tem algum grau aí de uma dilatação com algum grau hipertensivo nesse sistema ventricular. E aí aquela fratura. A gente não achou fratura no axial. Não viu no axial? Olha nos outros eixos. Às vezes é isso que está atrapalhando. Vamos olhar no coronal. Janela, se puder, endurece o feixe, vamos procurar. É muito difícil nesse caso, mas tem um tênue traço aqui na região temporoparietal.
Ele começa logo depois da órbita, vem aqui, ele passa em cima da mastoide e aí estende mais superiormente para o parietal esquerdo. Ficou com dúvida? Reconstrói, olha no 3D. Aí olhando no 3D está aqui a fratura. Quando você olha no axial, como essa orientação é quase horizontal, em poucos cortes ele vai aparecer, por isso passa desapercebido. Olhando no coronal, você vê em mais cortes e é o eixo que está essa fratura praticamente. Então por isso você consegue caracterizar ela melhor. Então o ensinamento desse caso é, você sabendo a morfologia, sabendo o mecanismo de trauma, como que acontece um hematoma epidural, você tem que procurar a fratura e aí você acha. Vamos ver mais um caso. Esse é um paciente masculino de 20 anos, foi um acidente de carro, só que tinha um micro-ondas no carro e aí esse micro-ondas bateu na cabeça do paciente. Então vamos olhar. Já chama a atenção os foquinhos gasosos de pneumocrânio, vamos procurar espessamento e aí já aparece aqui, ó, tá espessado, partes moles extracraniano aqui na região principalmente temporal à esquerda, a gente já vê uma lesão, uma fratura óssea aqui com multifragmentada, com desvios de fragmentos para a região intracraniana. Vamos olhar a região de contragolpe, não tem grandes edemas de partes moles. Vamos ver agora o osso. Olhando o osso, aqui está a sutura, né? As suturas estão preservadas, normais, e aí chega naquela região, você vê vários fragmentos insinuando para o parênquima encefálico, então tem desvio, tem bastante alteração aqui nessa fratura. Vamos ver o crânio agora. Olhando para o crânio, então tem os focos de pneumocrânio, né? Tá um pouco apagado os sulcos, aqui já aparece uma HSAzinha traumática, adjacente aqui da fratura, a gente tem uns foquinhos hemáticos aqui de permeio, tem um pouco aqui também. Ele tem um efeito expansivo, ele comprime um pouco o ventrículo lateral esquerdo, ele está um pouco menor que o direito, não tem tanto desvio das estruturas da linha mediana. O efeito expansivo, nesse caso, não é tão grande assim, tão exuberante quanto o outro. E aí a gente via HSA, aqui está HSA, e aí tem o componente hemático estendendo aqui inferiormente para as cisternas da base. Veja que tem um sanguezinho aqui vindo até a região pré-bulbar, ó. Então, HSA traumática, tem um pouco mais nesse caso do que no anterior. E aí a gente faz a reconstrução 3D só para exemplificar. Está aqui a lesão no coronal, né, as fraturas, e aí como que ficou na reconstrução a fratura multifragmentada, né, temporoparietal. Vamos ver mais um caso. Esse caso é um paciente masculino, 29 anos, foi vítima de agressão, levou uma pedrada na cabeça. Então, mesma coisa, partes moles, abre um pouco a janela, já começa a aparecer aqui um espessamento de densificação na região parietal à direita, a gente já vê também afundamento aqui, ó, bem semelhante ao anterior, que a gente tem mais focos hemáticos e gasosos aqui na região de partes moles, tem um pouquinho aqui também de componente gasoso junto ao seio transverso, indo para o sigmoide. Aqui é difícil ter trombose bem hiperagudo, mas é importante a gente avaliar depois, tá? Então vamos vendo, então aqui está a região do golpe, no contragolpe a gente não vê grandes espessamentos. Vamos ver o osso, subindo, vamos descendo agora. Então aqui estão as suturas, né, daquele mesmo padrão, vamos descendo e aí aparecem os múltiplos traços de fratura, uma fratura multifragmentada, também com vários fragmentos insinuando aqui para o parênquima encefálico, né, com bastante desvio. Então é uma lesão bem complexa aqui, mas é semelhante ao anterior. A gente já viu isso, vamos ver crânio agora, parênquima, né? Então mesma coisa. Vamos descendo, já aparece uma HSA aqui, à direita. Aqui tem um pouquinho de focos contusionais adjacentes à fratura, né? Ó, aqui também está um pouco hipoatenuante aqui de edema. A gente vê a HSA daí na região de contragolpe, né? Golpe, vamos olhar contragolpe, tem HSA. E aí a gente vai se estendendo aqui, dá uma janelada, aparece um hematoma com morfologia subdural aqui na região de contragolpe. Ele não é tão espesso aqui, mas ele pega bastante, né? Pega quase todo o parênquima encefálico à esquerda. Então aqui é isso.
não tem tanto, está um pouco comprimido o ventrículo lateral, mas também não tem desvio significativo das estruturas na linha mediana. E aí tem aquela HSA, a gente vai olhando, a componente junto à fossa interpeduncular, também se estende inferiormente pelas cisternas da base, bem parecido com o exame anterior, até aqui tem um pouquinho de sangue. Eu não vou perder grandes tempos aqui, não tem trombose de seio venoso. Vamos ver mais um caso. Esse é um paciente masculino, 49 anos. Vamos ver partes moles. Já tem um espessamento aqui no vértice, né? Vai se estendendo. Ele está aqui à direita, mas predomina mais à esquerda. Ó, um pouco maior aqui na região parietal esquerda. E não tem outros grandes espessamentos de partes moles. Vamos ver o osso. Subiu. Já anelou. A gente vai descendo. Não parece ter traço de fratura. Então vamos olhando aqui na região onde tinha aquele hematoma subgaleal, não tem fratura, não tem nada disso. Região de contragolpe também não tem fratura. Vamos ver o parênquima agora. Vamos procurando de fora para dentro. Então a gente já vê aqui logo de cara 2 foquinhos hemáticos na região frontal, na autoconvexidade à esquerda. Está bem na transição entre substância branca e cinzenta. A gente vai descendo, já aparece aqui um componente hemático junto da foice, estendendo aqui adjacente ao seio sagital superior. E aí você vai janelar e aparece esse componente hemático aqui, com morfologia subdural na região à direita. Pega a região frontal, região parietal, estende mais inferiormente, vai até um pouquinho aqui na região temporal. Então esse daqui é um padrão de um hematoma subdural, um pouco menor, não é tão grande. E aí repare aqui, ó, o componente hemático ao redor do seio, então é o sinal do pseudodelta vazio. Esse daqui é o sangue que está escorrendo pelo seio, não é que o seio está vazio com trombose. Então é isso daí. Bom, vamos ver mais um caso. Esse é paciente masculino, 73 anos. Partes moles, vamos procurar. Não tem grandes espessamentos de partes moles. Vamos olhar o osso. Então a gente está em cima, está descendo. Não vejo desalinhamento, não vejo fratura, então não tem nenhuma fratura óssea significativa aqui, nada que sugira lesão óssea. Vamos olhar o parênquima. Esse é interessante, porque ele tem uma alteração que, quando é pequena, pode passar desapercebida. Então aqui é mais extenso, então é mais fácil de ver. Mas veja que ele tem essa componente hemático aqui. É uma coleção subdural junto da foice, está mais à direita aqui. Repare que dá uma deslocada um pouco no giro frontal superior à direita, mas como é mais idoso, tem mais espaço, não é tão significativo isso para o parênquima, tem espaço para crescer. Mas veja que quando é pequeno, e isso acontece principalmente em idoso, essa região pode passar desapercebida, mas é um subdural aqui. Então a gente vai olhando, ó, veja que ele se estende aqui posteriormente, ó, aqui também está o hematoma, ele vem aqui para a região da tenda do cerebelo à direita, e à esquerda a gente não vê. O resto do parênquima tem uma sequelinha aqui no hemisfério cerebelar direito, tem uma outra aqui frontal à direita, e aí é um resto padrão de idoso, né? Tem bastante espaço licórico, tem microangiopatia, gliose, mas sem outras alterações no espectro de lesões traumáticas. Vamos ver mais um caso. Esse caso a gente já viu na aula de sangramento ativo, é só para mostrar, é um paciente masculino de 18 anos, não tinha grandes espessamentos de partes moles aqui, ele não tinha fratura também na tábua óssea, e aí o que ele tinha, para a gente ter exemplificado, um hematoma subdural agudo maior do que aqueles anteriores. Então está mais fácil de ver esse hematoma subdural à esquerda. Então a gente vê o hematoma vindo até a região temporal, a gente vê esse hematoma também aqui junto da foice, né, cerebral, aqui à esquerda. E aí o que chamava a atenção desse caso é que ele tinha essa área hipoatenuante aqui, ó, quando a gente passava, sinal do redemoinho, sugestivo de sangramento ativo. E aí a gente reconstruía e aparecia a área de sangramento ativo. O hematoma estava aqui e a área de sangramento ativo aqui.
Bom, pessoal, nesse vídeo era isso que eu queria falar. Obrigado por vocês assistirem até aqui. Espero que tenham gostado. Por favor, façam críticas, sugestões, comentários. Vamos ver se a gente melhora cada vez mais esse canal de estudo. Se tiver alguém que também você conhece que tem interesse nesse tipo de conteúdo, divulgue e compartilhe esse canal. Ative a notificação para receber os próximos vídeos. A gente ainda vai ver mais casos de neuro e depois começa a ver os outros casos de face, tórax, abdômen e pelve. É isso aí, obrigado e até a próxima.